O nosso convidado, eu até anotei aqui que diz assim, ó, é um convidado que vive o movimento não apenas no corpo, mas na mente e no coração. Olha o que eu vou te dizer. Ele reúne conhecimento técnico, paixão também por ensinar. E mais um detalhe, ele é palestrante. Eu estou falando do professor Magnelson Reis. Então, a minha história com a educação física, né, ela é bem antiga. Eu sempre gostei da prática, né, da musculação de maneira geral. Depois de um tempo treinando, né, errando bastante, porque não tinha, né, conhecimento suficiente, às vezes não tinha todo esse acesso que a gente tem hoje, a internet, as redes sociais, a Sim, facilidade que a gente tem hoje. Então, assim, minha ideia sempre foi, assim, lecionar, dar aula, ensinar, porque eu gosto, é uma coisa que é minha, eu gosto de falar, gosto de ensinar, gosto da troca de experiências com os alunos ali, com outros profissionais, com colegas, que para uma criança, para um adolescente, vai limitar o crescimento. Que a musculação você só vai obter resultados se utilizar, né, de esteroides, se utilizar de alguns outros recursos, né? Esse treinamento resistido é o quê? É treinar contra uma resistência. Vai ser mais difícil de acontecer qualquer acidente ali e ele ficar incapacitado por, né, um longo período. olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda temporada. E se eu estou chegando até você porque eu tenho um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para sua casa e seu lar. Ah, e tem uma novidade que eu quero te falar agora já no começo. Tá vendo meu cabelo? Ó, virar aqui para você ver. É Raquel Penteado que fez isso aqui para mim. Você pode procurá-la também. Mas eu quero dizer para você que hoje nós temos um convidado muito especial. Então nós estamos entrando para o quadro Vozes de Sabedoria. E como eu disse, é um convidado. Preste atenção. E esse convidado, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o currículo dele. Aí você vai já ver qual profissional que eu trouxe hoje para você. O nosso convidado, eu até anotei aqui que diz assim, ó, é um convidado que vive o movimento não apenas no corpo, mas na mente e no coração. É um professor universitário. Além disso, personal trainer, olha, especialista em avaliação física, musculação, fisiologia do exercício, biomecânica e nutrição esportiva. Olha o que eu vou te dizer. Ele reúne conhecimento técnico, paixão também por ensinar. E mais um detalhe, ele é palestrante. E como palestrante, ele leva informação de qualidade e motivação por qualquer lugar que ele passa. Nosso bate-papo de hoje, eu acredito que vai abrir para mim e para você novos horizontes. Vai nos provocar, eu acredito, aquela vontade de você e eu levantar do sofá e movimentar o nosso corpo. Eu estou falando do professor Magnelson Reis. Professor, seja muito bem-vinda no Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Olá, Lourdes, muito obrigado pelo convite. Agradeço aí a toda a sua audiência que vai estar aí acompanhando esse quadro aí. Eu espero aí que o nosso bate-papo aí possa contribuir bastante aí para saúde e qualidade de vida de todos. Opa, é isso que nós queremos. E, professor, nós sempre gostamos de dar um mimo para os nossos convidados.
E o mimo está aí na sua frente. É essa caneca. Que bacana. E essa Hora Mais com Lourdes Struziati, você está participando do quadro Vozes de Sabedoria. E é um presente também daqueles que estão conosco, da Up Canecas. Faz tudo personalizado. Se você quer alguma coisa diferente, procure a Up Canecas. Fica em cima, ali em Dourados, da Musical. Você pode procurar. E eu quero agora, professor, vai começar o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ajudar os nossos seguidores. Eu vi que seu currículo é extenso e belo. Aqui eu sei que é apenas um resumo. Tem uma vasta formação profissional, mas nós queremos saber, além desse Magnelson que eu estou olhando aqui na frente, quem era Magnelson quando criança, professor? Então, Lourdes, quando criança eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Desde cedo, sempre brincava muito, corria bastante. Por aquelas crianças, né? O pessoal brinca muito, raiz, né? Opa! Não ficava tanto na frente da tela, até porque eu não sou tão novinho assim, né? Então, fui criado numa geração um pouquinho diferente. A gente brincava de bola na rua, corria, então sempre fui fisicamente muito ativo, né? Sempre gostei muito. E assim, desde sempre eu gostei muito de estudar. Minha mãe sempre me incentivou, meus pais de maneira geral, mas minha mãe pegava bastante no pé, incentivava a estudar, ajudava a fazer tarefa, cobrava, passava tarefa extra em casa, isso daí me ajudou muito, né? Eu morei um bom tempo em sítio também, quando criança, então assim, acabava estudando um pouco mais em casa também, para poder ajudar, o Então, tempo que tinha subiu em extra. árvore, caiu. Muita coisa, algumas cicatrizes para lembrar do passado também. Professor, pensando aí, como você disse, uma criança bem raiz, que subia, andava, corria, né? E o que te motivou a escolher a educação física como professor, como profissão? E em que momento você percebeu esse papel de educador, mas também, além disso, você vai mais para frente, além da academia, sempre cuidando da saúde e a qualidade da vida, né? Das vidas das pessoas que passam pelas tuas mãos. Quando foi que isso aconteceu? Então, a minha história com a educação física, né, ela é bem antiga. Eu sempre gostei da prática, né, da musculação de maneira geral. Depois de ter passado no serviço militar ali, eu sempre, né, me mantinha ativo ali, com corridas e tudo mais, flexões, aquele ritmo, né, do militarismo mesmo. Mas sempre procurei frequentar a academia, eu gostava bastante, principalmente pelo resultado, né, na época bem mais novo, quando eu comecei há 16 anos atrás aí na academia, então tinha aquela vontade de melhorar o corpo, né, esteticamente, mas não tinha o mínimo de conhecimento pela questão da saúde, pela questão da qualidade de vida, né, toda a parte fisiológica que esse exercício ia proporcionar. Pensava somente ali na questão estética ali a princípio. Porém, depois de um tempo treinando, né, errando bastante, porque não tinha, né, conhecimento suficiente, às vezes não tinha todo esse acesso que a gente tem hoje, a internet, as redes sociais, sim, a facilidade que a gente tem hoje, eu acabei, né, decidindo por fazer educação física. O meu irmão começou primeiro que eu, fazer o curso, e aí depois que ele estava no curso, ele começou a falar para mim, falou, olha, o curso é muito bom, é bacana, tem a parte teórica, tem as partes práticas, tem muitas aulas, né, diferentes, assim, você vai gostar, é o seu nicho, pode ter certeza. E aí eu larguei a análise de sistemas que eu estava faltando acho que menos de um ano para concluir e fui para educação física. E aí estudei, fiz ali, né, os 4 anos da graduação, quando terminei, no mesmo ano eu já engatei ali para fazer uma pós-graduação, gostei, fiz outra. Nessa brincadeira eu já estou em 6 pós-graduações, né? E assim, pretendo fazer mais algumas de algumas áreas específicas ali que são da minha atuação hoje, tanto como docente quanto, né, minha formação ali profissional, do bacharel em específico, na minha prática do dia a dia também, né, nos meus atendimentos. Então, assim, eu gosto de manter essa capacitação continuada. Eu falo que isso é a parte mais importante para uma faculdade que é da área da saúde, que é a educação física, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas ela é uma das faculdades da área da saúde. Isso aí é importante saber. E eu queria te perguntar, professor, tem alguém que você olhou assim nessa área, ele te motivou? Você disse que o seu irmão começou primeiro, mas teve alguém que você falou, esse me inspira? Olha, eu nunca tive assim um atleta que me inspirou, uma pessoa, né, em específico.
Mas assim, tem alguns profissionais que eu acompanhava o trabalho deles, né? Alguns que são hoje, né, referências no Brasil aí como profissionais, professores, que são também treinadores, né? Que atuam, que trabalham com atletas, trabalham com pesquisa, trabalham, né, contribuindo muito para a área. Então são pessoas que eu sempre li, alguns profissionais que eu sempre admirei. E pensei, eu vou fazer uma faculdade, mas eu quero trabalhar nessa linha. Eu não quero fazer uma Entendi. faculdade somente para ter o diploma, ou somente para atuar com uma Aquela área. graduação ali e parar. Isso. Então, assim, minha ideia sempre foi assim, lecionar, dar aula, ensinar, porque eu gosto, é uma coisa que é minha. Eu gosto de falar, gosto de ensinar, gosto da troca de experiências com os alunos ali, com outros profissionais, com colegas. Eu acho que isso enriquece muito a gente, a profissão, né? Faz a gente, assim, melhorar nosso acervo de conhecimento. Isso, Então, isso é lindo, professor. E agora que eu entendi um pouquinho, criança raiz, né? Fez a graduação, seguiu o exemplo ali do irmão, se especializou. Eu queria falar com você um pouquinho sobre a musculação. Porque hoje a musculação não é apenas, pelo pouco conhecimento que eu tenho, professor, se eu estiver errado, me corrige. Não é apenas a questão de estética, mas também da saúde metabólica funcional. Eu queria que você me falasse quais são os maiores mitos que ainda existem sobre a musculação e como a ciência ajuda a desmistificar isso aí. Fala para nós. esse é um assunto bem polêmico, né? Porque a gente tem muitos mitos, né? O pessoal acha que a musculação ela é lesiva, Sim, que é prejudicial, que para uma criança, para um adolescente vai limitar o crescimento, que a musculação você só vai obter resultados se utilizar, né, de esteroides, se utilizar de alguns outros recursos, né, que podem até prejudicar a saúde. E não é verdade, né? A opa, musculação ela é um dos tipos de treinamento resistido, né? Porque tem também o CrossFit, tem calistenia, tem outras modalidades. Mas a musculação é a mais comum, a mais popular. Aqui em qualquer local que você for, tem uma academia que você pode fazer o treinamento com pesos, né? Então, esse treinamento resistido é o quê? É treinar contra uma resistência, movimentando o peso, seja o seu próprio peso, né, corporal, peso de uma máquina, de um aparelho, de um halter, enfim. Esse é o treinamento resistido. E o treinamento da musculação, que seria esse treinamento resistido, sim. ele é uma das poucas modalidades que você vai melhorar densidade mineral óssea, ou seja, a pessoa que ela começa a sofrer com osteoporose, o O- osso vai ficando mais fraco, menos denso, fica mais suscetível a cair, sofrer uma fratura, quebrar. A musculação, devido, né, ao treinamento com pesos, ele aumenta a densidade desse osso, ou seja, o osso ele fica mais duro, mais resistente. Isso é E interessante falar, né? Que a gente não sabe. exatamente. Pode continuar. Eu te interrompi que eu fiquei tão É empolgada, interessantíssimo. porque eu já estou na fase ali, depois eu vou te falar, mas continua aí, eu gostei Mas demais. olha só como que é importante para o idoso. Sim, Entende? Porque o idoso, ele, qualquer tombo, ele está tomando banho, escorregou, caiu. Fratura um fêmur, fratura um braço. E aí? A recuperação dele é muito lenta. A recuperação dele demora muito. Às vezes nem se recupera. Às vezes fica com uma lesão ali pro restante da vida dele. sim, Então, olha como que o padrão, a qualidade de vida dele vai diminuir. Agora, praticando exercício resistido, esse osso dele vai ficar mais resistente. Aumenta a densidade óssea. Então, esse osso vai ficar mais duro, vai ficar mais resistente. Vai ser mais difícil dele sofrer uma fratura. Vai ser mais difícil de acontecer qualquer acidente ali e ele ficar incapacitado por, né, um longo período. Além de melhorar o tônus muscular, a força, a autonomia dessa pessoa. Às vezes o idoso não consegue, né, levantar aqui e ficar na ponta do pé para pegar um objeto na prateleira. verdade. Às vezes ele não consegue agachar para pegar um objeto ali, né, num balcão, alguma coisa, né? Para levantar e sentar da cadeira, se ele não tiver um apoio de alguém, se ele não tiver uma bengala, alguma coisa, ele não consegue fazer. E quando ele pratica treinamento de força, tá? Treinamento específico ali na musculação, ele melhora o tônus muscular, ele melhora a força. E isso vai fazer o quê? Ele vai conseguir caminhar sozinho para ir no mercado, ele vai conseguir pegar um objeto na prateleira alta ou numa prateleira baixa, ele vai levantar e sentar sozinho. Ele não vai precisar das pessoas o tempo inteiro para estar fazendo as coisas por ele, porque ele vai ter autonomia, ele vai ter força muscular, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Antes de começar a musculação, eu estava fazendo pilates, continuo fazendo ainda. E até falar para quem está nos seguindo agora, eu tinha uma dificuldade, antes de começar esse movimento de academia, de lavar a louça. Era coisa simples, mas esse movimento de lavar, para mim era muito pesado. Parecia até uma coisa assim, como?
E fez agora, o senhor fala assim, hoje agora eu estou entendendo o meu ortopedista. Que ele Sempre falava, recomendou. recomendou, e eu você que está nos seguindo, escuta o que ele está falando. Olha só como que é interessante, Lourdes. Você falou do ortopedista. Olha Sim, como que os mitos vão se quebrando ao longo do tempo com conhecimento, com sim, ciência. Porque hoje a maioria dos médicos, principalmente os ortopedistas, né? Primeira coisa que eles recomendam, vai fazer um treinamento de força, vai para uma academia. sim, Fazer o quê? Fortalecer essa musculatura. Porque eles sabem, isso é comprovado com diversos estudos, artigos científicos, livros e tudo mais, que isso é benéfico. Então, sim. a pessoa que ela tá com problema de postura, que ela tá ali depois de uma cirurgia, vamos supor, a cirurgia mais comum do mundo, joelho, né? Muita Uhum, gente opera do joelho, menisco, sim. ligamento, etc. Fez a cirurgia do joelho, o ortopedista fala o quê? Você vai passar pelo período de recuperação, faz fisioterapia e depois a academia, fazer fortalecimento. O pessoal até fala errado, né? Fortalecer o joelho, que na verdade a gente É. não fortalece, né? O joelho é a articulação, a gente fortalece a musculatura, né, adjacente ali ao joelho, quadríceps, posteriores de coxa, panturrilha, toda a musculatura ali que vai fazer o quê? Vai melhorar a força e vai dissipar melhor o impacto que aquela articulação sofre. Então por que que muitas vezes as pessoas falam: "Ah, mas eu não vou fazer musculação porque eu já tenho meu joelho operado. Isso Ai, vai me seria o machucar". inverso. E o inverso que Teria que deveria ser. fazer. Por quê? Quando você tá com a musculatura fraca, a gente fala, né? A musculatura ali tá fásica, tá fraca, né? Fásica é quando a musculatura ela tá fraca e alongada. Quando a Certo. musculatura ela tá mais forte, ela dissipa o impacto. Aí você fala, mas eu não faço nenhum esporte de impacto, precisa de salto, precisa, né, de grandes movimentos. Caminhar tem impacto. Porque no movimento que você coloca o pé no chão, toda a força e o peso do seu corpo fica em um pé só. E tem aquele impacto do pé com o solo, a força do solo contra o seu pé, né? Aí já entra na questão técnica mesmo da biomecânica, Certo. mas existe um impacto. Para você subir uma escada, você coloca todo o peso do seu corpo em cima do seu tornozelo, joelho, quadril, tudo de um lado só. Depois, quando você muda o passo, do outro lado. Tudo isso são impacto. E esse impacto, se você já tem um problema no seu menisco, no seu ligamento, ou qualquer outra estrutura ali do seu joelho, isso daí vai se agravar. Quando a musculatura está forte, o que essa musculatura faz? Ela dissipa parte desse impacto e a articulação não vai sofrer com isso. Então, um dos mitos, não faz mal, pelo contrário, faz muito bem. Você treinar a musculação vai fortalecer sua musculatura, vai diminuir o impacto nas suas articulações e vai melhorar a sua qualidade de vida de uma maneira assim absurda, né? Eu ia até te perguntar a respeito, você já até me respondeu a respeito da questão, quem está na melhor idade, vamos dizer assim, que é essa que eu estou. Sim. É. E eu queria te perguntar, existe uma idade para começar a fazer musculação? E para o idoso também, existe, professor, essa questão de idade? A questão da idade mínima para começar, tudo vai depender da academia que a pessoa vai frequentar, porque tem algumas academias que os equipamentos eles são muito grandes. Então, às vezes, dependendo da idade da criança, ela não consegue se adaptar 100% àquele equipamento. Certo. Aí, tudo bem. Porém, se a criança ela consegue executar os comandos que você passar para ela, né? Ela consegue ali que você fale e ela consiga executar, 6, 7 anos de idade ela já pode começar. Por quê? Eu não preciso colocar ela em todos os aparelhos da academia, Ah, isso é interessante falar. É, né? porque às vezes quando a gente vê a falar musculação, você já imagina, né? Aquele monte de Ah, peso naquelas máquinas enormes, isso. não é só isso. O Aham. treinamento com peso, um halter de 1 quilo é um treinamento com peso, né? Hum. Então, assim, eu posso trabalhar com pesos livres, com o próprio peso corporal da criança, em máquinas de forma adaptada, né? Tô lá com a criança na cadeira extensora, eu consigo regular ela, mas o encosto aqui da cadeira ficou muito longe para a criança. Eu coloco um step, um colchonete, ela fica posicionada certinho. Ah, eu tenho uma máquina de puxada, eu consigo adaptar uma corrente ali, um cabo maior para ela conseguir executar o exercício. Então eu consigo, se eu tiver, né, capacidade para trabalhar com esse público, porque não é passar o mesmo treinamento de um adulto para uma criança, só que com menos peso, não é isso. Tem Entende? toda uma particularidade do treinamento para Está em fase criança. de crescimento a criança. Exatamente. E aí, assim como um treinamento para a melhor idade, a mesma forma. Não é igual um treinamento de uma população ali de seus 20, 30 anos, por exemplo, né? Então, assim, o treinamento, os exercícios podem até ser os mesmos, Só que da forma. adaptado à realidade da pessoa, o volume, a quantidade de exercícios, a quantidade de carga, os intervalos de descanso, tudo isso Hum. impacta e influencia no treinamento. Professor, então, olha, como
você já colocou, né? Tem que ter para criança um tipo de treinamento, Exatamente. para a melhor idade, olha aí, a melhor idade, um tipo de treinamento também. Então, a pessoa não pode sair de qualquer jeito e não fazer uma matrícula em qualquer academia, não. Tem que ter esse cuidado. Estou correta? O que é, hoje, assim, para dizer o mais ideal? É que a pessoa ela tenha um acompanhamento profissional, Um personal trainer. personal trainer. Eu entendo que não são todas as pessoas que têm condição financeira de Sim. contratar um personal, que é um serviço extra, né? A Aham. academia ela fornece o instrutor da sala de musculação, que é o funcionário contratado da academia, Sim, porém verdade. ele tá ali naquele horário para atender todas as pessoas que estão treinando, né? Se Sim. tiver 2, 3 instrutores, ele vai ter que atender quantas pessoas estiverem na sala. Então ele não vai ficar o tempo inteiro acompanhando, né, aquela pessoa, diferente do personal trainer, que ele vai ficar do Ali começo ao do final do lado, treino né? acompanhando. Entendo que às vezes a pessoa não tem condições, tudo bem. Porém, se matriculou na academia, tem lá o instrutor, tem lá o professor da sala de musculação, né, contratado da academia, que ele peça orientações. Isso. Então, professor, tô com dúvida. Não vai fazendo, eu vi no YouTube, eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, essa variação do exercício, assim é melhor, assim diz que dá mais resultado. Não, pessoal. Nem tudo que tá na internet é verdade e nem tudo que tá na internet é aplicável para você. Às vezes, Isso. para aquele atleta que só vive, né, para Ali. ser atleta, é patrocinado, suplementação, com recursos ergogênicos, ele tem massagista, ele tem fisioterapeuta para acompanhar, médico do esporte acompanhando, nutricionista montando cardápio. Ele só treina, tira foto, é patrocinado, é só isso. É uma coisa. Para nós, pessoas comuns, Comuns. não atletas, né? Não atletas profissionais, porque tem vários atletas também que também levam vida comum, né? Sim. Falo dos atletas profissionais, que são os que estão na mídia com mais influência. Eles têm uma rotina totalmente diferente. A gente precisa trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, quem é casado de esposo, de Sim. esposa. A gente tem a nossa rotina, às vezes está estudando, está fazendo a faculdade, então realidades diferentes, são realidades distintas. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado. E aí começou, não tem como pagar um personal, então não vou treinar. Não, Não. vai pra academia. O professor da sala, ele tá ali, principalmente para ajudar quem mais tem dificuldade. As pessoas que já sabem, já aprendeu, o professor ele vai sim dar atenção também, um exercício outro que necessite de maior atenção, mas aquela pessoa que está iniciando, ele vai dar uma atenção especial. Então esse é o papel do professor Do da professor. sala. Então, eu diria assim, você pode ir para a academia escolher e, professor, eu observei que tem quando vai, tem toda uma preparação específica para cada um, né? Como você disse. Exatamente. Então, muita gente escuta, fulano foi para a academia, saiu lesionado, essas coisas. Mas às vezes é porque não houve um instrutor ou quem estava ali não orientou direito. É isso, professor? A lesão, quando a pessoa fala assim, eu me lesionei, machuquei, a gente tem que entender que lesão ela é uma questão multifatorial. Então, assim, a gente pode estar sentado aqui, levantei, comecei a descer a escada ali, pisei de mau jeito, lesionei meu tornozelo. Verdade. Só que eu não senti aqui no momento, só deu uma falseadinha no meu pé, né? Só tem essa, falseou um pouquinho aqui o passo. Isso. Tá bom, não deu nada. Tô tranquilo, fui embora. Aí vou lá à noite, vou treinar na academia. Aí faço o treino normal, tudo certinho, bonitinho. No outro dia o tornozelo tá desse tamanho. Ele vai achar que foi lá. Me machuquei na academia. Às vezes a academia só potencializou, mas começou a se machucar aqui. Às vezes ele já vinha com esse ligamento, já com frouxidão ligamentar. Às vezes ele já tinha algum outro problema já anterior. Pode ser, assim, as causas, patologias também afetam isso. Então, assim, a lesão ela é multifatorial. Porém, quando a pessoa realmente, né, tem ciência que se machucou mesmo durante o treinamento, é porque alguma coisa que aconteceu ali no treinamento deveria ter sido evitada. Sim. Uma postura inadequada, uma quantidade de carga excessiva que essa pessoa utilizou. Porque a carga é importantíssima. A gente trabalha, é um treinamento de força, eu preciso trabalhar com peso. Mas é um peso de acordo com o meu nível de condicionamento, de acordo com a minha realidade, a minha individualidade biológica. Então, assim, se eu pegar duas pessoas, a pessoa com a mesma altura e o mesmo peso que eu, e a gente for fazer um treino, com certeza eu vou trabalhar com uma carga e a pessoa vai trabalhar com outra. Às vezes uma maior, uma menor. Cada pessoa vai ter a sua realidade. Cada período de treinamento eu vou trabalhar com a quantidade de carga específica. Isso daí é ciência do treinamento esportivo, não é o achismo, né? Isso daí é o que a gente tem hoje de mais atual na literatura científica. Então, assim, um bom profissional ele sabe fazer isso, sabe orientar.
Agora, muitas das vezes não é nem culpa do profissional. É culpa do quê? Do próprio aluno. O professor fala, faz o exercício assim. Vira as costas, o aluno começa a fazer o Fazer o contrário, contrário. porque eu vi que o blogueiro, a blogueira fulana postou um vídeo Exatamente. assim. Então, assim, é complicado. Porém, o que eu sempre oriento? Procure uma academia que tenha bons profissionais e esses bons profissionais peçam a orientação deles, tá? Porque Siga dessa forma você vai fazer o seu treinamento e só vai ter benefícios. benefícios, né? E você que está nos seguindo até agora, eu acredito que você está gostando. Então, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. E, como eu disse no começo, se nós estamos até você, porque tem aqueles colaboradores conosco. Móveis Plaza, nosso patrocinador oficial, Ideal Materiais de Construção, tudo para sua construção. Farmácia Econômica, tudo de remédio, está lá o pessoal para te atender. R1 Modas também está aqui e também a Progeporan, tudo para você fazer ali, ou sua parte agrícola ali, tem tudo. E assim, vocês também, quando falar, diz que está nos acompanhando aqui. Professor, alimentação. Porque, pelo que eu fiz uma pesquisa, que a alimentação e o exercício, escuta também os profissionais dizer que são pilares, um complementa o outro. E um sem o outro raramente vai dar certo. Então, a primeira pergunta, professor: adianta fazer um treino sem uma dieta? Eu vou usar termos dieta, se eu estiver errado, Claro. tem que ter uma dieta também junto ali? Vamos lá. Eu não sou nutricionista, porém, assim, né, baseado na especialização de nutrição esportiva, na vivência, também no meu contato com outros profissionais, né, que são nutricionistas, trabalham com nutrição esportiva, o que a gente sabe? Que a alimentação ela é o pilar. Tá? O Olha, treinamento, seja ele treinamento aeróbico, né, seria ali a corrida, o pedal, a natação, ou treinamento de força, musculação, crossfit e afins, eles potencializam o efeito dessa alimentação, dessa dieta. Porque se eu quero, isso de maneira geral, vou fazer um resumo aqui. Se eu tá. quero emagrecer, eu preciso ingerir menos calorias que o meu corpo está gastando para que o meu corpo consiga consumir aquela gordura que está estocada, que ela é uma fonte energética emergencial, para que o meu corpo pegue essa gordura e converta ela em energia e automaticamente ele vai eliminando ela. É isso. Quando eu quero ganhar peso, ganhar massa muscular, eu preciso comer mais do que o meu corpo gasta, porque eu tenho um ambiente favorável para a construção de tecidos. Porque se ele tiver abaixo, eu não vou ter nutrientes suficientes para produzir mais tecido muscular no caso. Agora, como que eu faço? Eu não consigo fazer uma dieta restritiva demais. Não consigo diminuir demais minha alimentação para perder peso, mas eu preciso. Aí o exercício ele entra potencializando. Porque se você faz aí 1 hora de musculação, é 300 calorias a mais que o seu corpo está consumindo naquele dia. Entendi. Fez mais uma meia hora de cardio, é mais ali umas 200 calorias. Fiz 1 hora e meia, fiz 1 hora de musculação, mais uma meia hora de uma bicicleta, de uma corridinha, uma caminhada. Colocar ali 400, 500 calorias a mais. Ótimo. Então isso daí tá entrando no cálculo para quê? Para reduzir meu peso corporal, porque o meu corpo está consumindo mais calorias. Ele vai ter que mobilizar aquela gordura para transformar ela em energia e automaticamente eu vou perdendo peso. Eu tô com uma dieta, né, com alimentação hipercalórica, né, mais calorias que o meu corpo consome. E tô fazendo treinamento. Então, o treinamento, a musculação, a gente fala que ela trabalha criando microlesões. Essas micros são bem microscópicas mesmo, tá? Por isso que a gente sente aquela dor muscular depois no outro dia que treina. Verdade. Ele gera um rompimento da fibra muscular, né? Essas microlesões são microscópicas, porém, quando a gente está fazendo a nossa alimentação adequada, as proteínas que a gente come, elas vão construindo, né? Formando ali, fechando essas microlesões. E aí eu rompo a fibra, preencho, rompo, preencho, ela vai aumentando. Por isso que demora, porque são lesões microscópicas. Porém, é o processo de hipertrofia. Então, a alimentação, ela vamos pensar assim, né? É o tijolo, o nutricionista gosta muito de usar essa metáfora. É o tijolo que constrói, né? E quando eu diminuo essa alimentação abaixo do que o meu corpo está gastando, ele, né, obriga o meu corpo a consumir a gordura que eu tenho estocada ali para fonte energética. Então, assim, a dieta é essencial. Essencial. O que o pessoal tem que entender? Fazer dieta não é necessário você passar fome, você deixar de comer tudo que você gosta, tá?
Fazer dieta é o quê? É readequar a sua alimentação de acordo com a sua necessidade, de acordo com seus objetivos. Então assim, mas eu posso então, um exemplo, eu preciso consumir 2.000 calorias no dia. Eu posso comer 2.000 calorias só de pizza? Aí também não, Daí porque a não. gente precisa de outros nutrientes, precisa de fontes de fibras diferentes, precisa de minerais, né? Então seria ideal balancear, equilibrar essa alimentação. Aí é o papel do profissional da nutrição. O nutricionista vai entrar fazendo esse cálculo baseado no que você precisa, né? Porém, entra naquela situação, mesma coisa do personal trainer. Não tenho condições agora de pagar um nutricionista, mas eu tenho certeza que você tem condições de começar a comer melhor, começar a incluir mais frutas, mais alimentos ali, né, hortaliças, verduras, consegue diminuir bebida alcoólica, refrigerantes, toda a parte de processados e comer de maneira mais saudável. Isso eu garanto que qualquer pessoa consegue e não precisa do profissional ali. Conseguiu pagar, aí começa, né, a buscar um pouquinho a mais. E eu olhando, ouvindo você falar, e como que é bonito, né, ver a sua profissão junto com as outras, acaba tendo uma equipe, vamos dizer assim, professor? Eu falo que a pessoa que busca resultado, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Isso. Ela precisa de um profissional de educação física, ela precisa de um nutricionista, ela vai precisar de um médico do esporte. Dependendo da situação, por exemplo, você quer ver um exemplo bem clássico disso? Até de um psicólogo do esporte às vezes. Sim. A pessoa que vai fazer uma cirurgia bariátrica ou pós-bariátrica, ela precisa desse acompanhamento. Sim. Por quê? Porque são situações que vai mexer muito com a questão psicológica dela, né? Recentemente eu levei lá numa aula da faculdade uma amiga que ela passou por um câncer, tratamento de câncer, ela sempre treinou musculação, passou por esse tratamento e hoje ela treina e treina melhor do que antes. Ela conseguiu se recuperar, a recuperação dela foi plena. Durante todo o tratamento ela treinou, ela continuou treinando, só alguns momentos que ela falou assim que a quimioterapia estava muito forte, que ela ficou alguns dias que ela não conseguiu ir, mas assim que deu uma melhorada ela voltou, ganhou mais de 20 quilos, perdeu esses 20 quilos depois, quando se recuperou. Então assim, se é uma pessoa que estava passando por uma situação tão difícil quanto o tratamento de um câncer, que eu acho que é a doença mais terrível que a gente tem hoje, conseguiu, se manteve, e ela falou abertamente, até tem entrevista lá no site da universidade dela, tudo, que ela atribui a melhora dela, a qualidade do tratamento dela, a recuperação ao treinamento. Ao treinamento. E principalmente a questão psicológica, que ajudou muito ela. Então, assim, para ter resultado, a gente precisa de uma equipe disciplinar. Não verdade. Tem como. Médico do esporte, enfim, né? Vários profissionais. Eu estou super empolgada de te ouvir. Espero que você que está nos acompanhando também esteja. E a gente sabe que as atividades físicas, como você acabou de falar, uma boa alimentação, ele disse que às vezes você não pode pagar um nutricionista, mas já dá para você ir equilibrando, vai ajudar nosso corpo, mas além disso pode ajudar a nossa mente. Então eu pergunto, professor, como tudo isso pode ajudar um equilíbrio? Excelente pergunta. Vamos lá, vamos pensar assim, você tem uma pessoa que ela é totalmente sedentária. Ela não pratica nenhum tipo de atividade física, nenhum tipo de exercício físico. Ela só trabalha, vem para casa, come de maneira errada, né? Dorme mal, bebe. Não tô criticando que não pode beber nada. Não tô falando de quem bebe socialmente, tá? Aquela pessoa que ela bebe, mas ela não tem controle. Demais, às vezes. E aí o que vai acontecer? Os hormônios dela vão estar todos bagunçados. O sono dela vai estar totalmente irregular. A quantidade de proteína que ela está comendo na alimentação vai sendo degradada pela quantidade de álcool que ela está tomando. O álcool, além dele reduzir a nossa produção hormonal, ele degrada a proteína, ele destrói a proteína que seria usada para construir tecido. Nossa. E olha só que interessante, a proteína ela não constrói só tecido muscular. Sabe lá, mulheres, vocês vão saber mais do que nós homens. Vocês não fazem esfoliação? Sim. Para que serve a esfoliação? Para tirar as células... As peles mortas, né? É. Certo. E quando você tira essa pele morta, tem que ter uma pele nova. Com certeza, é o que a gente quer, que certo? A pele fica Só bonita. Que a nossa pele, diferente das cobras que trocam de uma vez, né? A nossa, elas vão se renovando aos poucos. Por isso que a gente consegue fazer esse processo de esfoliação tirando a pele morta. Essa pele nova que está sendo construída, proteína. A densidade óssea, né? Que eu falei que melhora, o osso fica mais resistente, proteína. Cabelo, unha, tudo que é tecido, vaso sanguíneo, tecido dos nossos órgãos, tudo é construído à base de proteína. A nossa pele, a cada 120 dias, ela se renova. E aí tem
né, tecidos ali da pele que tá com 30, outros tá com 60, outros com 90, outros com 120, ele vai se renovando e a gente precisa de proteína para construir isso. Então olha só como que tudo influencia, né? E aí pensando, né, respondendo a sua pergunta, questão psicológica. Essa Sim. pessoa bebe descontrolado, come mal, não pratica nenhum exercício, a vida dela é toda desregulada. A produção hormonal dela tá uma bagunça. A questão psicológica dela vai estar péssima, porque os hormônios, as endorfinas, tudo mais ali, tudo vai estar prejudicado, tá? Até os anticorpos, as enzimas que ela precisa produzir, tudo, porque o nosso metabolismo, né, de maneira bem resumida aqui, né, fisiologia nossa, ela trabalha em harmonia quando tudo está em equilíbrio. Se algo está fora, por exemplo, a gente fala muito do hormônio do estresse, quando a gente está muito estressado, afeta o psicológico, irritabilidade e tudo mais, porque aumenta-se o cortisol, que é o hormônio do estresse. Porém, ele não é um hormônio só do estresse. O cortisol, a principal função dele é regular o processo inflamatório do organismo. Opa, isso aí é interessante, professor. Você viu só? É, E aí o processo inflamatório, olha que interessante, a pessoa que ela tá com a obesidade, e não precisa ser uma obesidade mórbida, não. Obesidade, tá acima do peso ali, tá com muita gordura acumulada, principalmente região visceral, que é onde estão os nossos órgãos vitais, onde, né, é uma região mais sensível, mais perigosa. Quanto maior a circunferência abdominal, maior acúmulo de gordura região visceral, maior risco de doença cardíaca, de doença coronária. Então, às vezes o pessoal acha que fazer um exercício, fazer uma dieta, né, uma alimentação equilibrada, balanceada, não precisa ser uma dieta tão restritiva. Que isso daí é somente para estética, é somente para melhorar, né, físico. Não, isso é para saúde de maneira geral. Então, assim, a pessoa que ela tá com cortisol elevado, ela tá com processo inflamatório alto. E aí, cortisol alto, o que acontece? Para mulher, estrogênio, que é o principal hormônio feminino, vai estar baixo. Tá baixa. No homem, a testosterona vai estar baixíssima. O cortisol, ele é inversamente proporcional à testosterona. O cortisol tá alto, a testosterona tá baixa. Nossa, você que está nos acompanhando, eu estou aqui até parada para ouvir o que ele está dizendo. Que muito que ele está falando está servindo para mim, eu penso que para você também. Mas, professor, então eu diria assim, quando você faz atividade física, ajuda a sua mente, ajuda seu corpo, ajuda todo o seu emocional. A questão psicológica, a questão, né, do benefício mental, ela vai muito além da questão somente fisiológica também. Autoestima, bem-estar, né? A gente fala muito em saúde. O que é, no seu conceito, o que você acha que seria saúde, assim, de maneira simples? Eu penso que você está bem. Está bem, não está doente. Não está doente. Tipo assim, igual a vida, eu levantar, estou bem, não sinto dor, tal. Está bem. Olha só, então, é interessante, porque a gente sempre associa isso, a saúde a não ter doenças. E aí a saúde, ela vai muito além de ser uma pessoa saudável por não ser acometida por doença. Ou só estar bem. Ela vai do seu bem-estar psicológico, do seu bem-estar espiritual, do seu bem-estar, da sua autoestima, tudo tem que estar alinhado para que você tenha, né, realmente saúde. Então a saúde, a ausência de doenças não é saúde. Só ausência de doenças. Às vezes a pessoa tem depressão, tem ansiedade, tem vários tipos de transtornos de ordem psicológica, mas não tem nenhum, não é hipertenso, não é cardíaco, não tem nenhum problema. Não tem um câncer, né? Não tem nada. E ela não tá saudável. Não tá saudável. Ela só não tem algumas doenças específicas, mas quer queira, quer não, ela ainda tá doente. Por quê? Depressão, ansiedade, tudo isso são doenças. Sim. Só que ela não aparenta, não externa. Então olha só como que é importante. Essa palavra você falou, não externa. Por isso que às vezes as famílias, as pessoas não entendem. Percebem. Fala, poxa, mas tá bem, tá andando, né? Tá caminhando. E olha como que é interessante. A maioria não, eu vou exagerar. Todos os alunos que eu já atendi, seja com consultoria online, seja de atendimento presencial, sempre eles me relatam. Olha, 1-2 semanas de treinamento, tô dormindo bem pra caramba. Olha. Nossa, melhorou. Nossa, eu tô feliz. Fico na frente do espelho, coloco a calça que não servia, mas tá servindo. Então isso daí é o quê? A autoestima da pessoa. Melhora a questão psicológica dela, a saúde mental dela vai melhorando. Então assim, o exercício físico, além de ele regular a sua produção hormonal, colocar os seus hormônios todos ali em harmonia para fazer ali as suas funções, né, de maneira adequada, que isso daí também impacta muito na questão psicológica, né? Sim. Regulou o sono, você dormir uma noite bem dormida é uma das melhores coisas do mundo pro seu organismo, pra sua saúde, saúde física e mental. Então assim, quando a pessoa ela tá praticando exercício de maneira regular, isso daí é ótimo, é excelente.
Então, assim, é bem-estar físico, mental, psicológico, autoestima, Emocional. tudo. Isso é bom ouvir. Agora, você tem um assunto que eu quero tratar com você. Anabolizantes. Porque muitas vezes, acho que a maioria da gente quer assim, uma coisa rápida. Quero ir lá, quero Imediatismo. imediatismo. Então eu pergunto, essa pergunta vem do nosso patrocinador Móveis Plaza, nosso patrocinador oficial. Quais os riscos para uma aplicação de anabolizantes por conta própria e ainda mais a preocupação do nosso patrocinador entre os jovens? Fala um pouquinho para nós. Um assunto excelente, maravilhoso. Hoje, né, a gente tem assim muito preconceito com relação à questão de esteroides, de anabolizantes, tá? Eles foram produzidos com que objetivo? É o primeiro ponto que a gente deve entender. O objetivo é tratar hipogonadismo, ou seja, quando a pessoa não tem ou tem uma produção hormonal muito baixa. No caso do homem, tá? A produção de testosterona baixíssima, devido a alguma doença, ou devido a alguma questão fisiológica mesmo, ou devido à idade, que a produção vai caindo, né? Tanto no homem quanto na mulher, mas falando da testosterona mais no homem. Sim. Então, com o passar dos anos vai sempre diminuindo e a qualidade de vida vai piorando. Por quê? Porque a testosterona ela regula muitas coisas no organismo. Então a gente acha que é só questão de libido, de massa muscular, não. Verdade, Muitas eu outras mesmo coisas. achava que seria nessa questão, professor. E detalhe, ela tem uma interação gigantesca com diversos outros hormônios. Então, quando ela está em baixa ou quando ela está na produção irregular, os outros hormônios são afetados também. Então, assim, tanto que a testosterona ela acaba sendo como um hormônio que é protetor cardíaco. Ela é um hormônio, ela serve, além de melhorar a densidade óssea, ela estimular também, trabalhar em conjunto com o hormônio do IGH e IGF, que são hormônios do crescimento. Ela trabalha em conjunto com o homem, por mais que tenha produção mínima, mas ele tem também de estrogênio. Então, assim, tem diversas funções. Se a gente for citar todas as funções aqui, é uma aula, né? A gente demora o dia todo falando. Uhum. Porém, assim, ela é uma das substâncias ali que o homem precisa e muito. Porém, quando ela está em excesso, devido ao uso indevido, ao uso de maneira indiscriminada, o que vai acontecer? Isso daí vai trazer malefícios. Como ela, em quantidade adequada, ela trabalha com benefício para o coração, quando ela está em excesso, ela prejudica. Olha aí, então aí é onde precisa, se for... É que quando a gente pensa, eu vou falar leigamente, professor, quando a gente pensa em anabolizante, a gente pensa para ficar assim, principalmente um menino, ficar fortão. Para construir massa muscular. E não, para mim é um conhecimento que eu estou tendo aqui agora, o tanto que é importante, desde que seja por um profissional. Receitado pelo profissional. E qual profissional que seria? Médico, endocrinologista, médico do esporte ou nutrólogo. Esses são os profissionais que podem prescrever esteroide. Porém, a prescrição, hoje, a gente tem muito uso aí para o fisiculturismo, para treinamento de força, para o powerlift, que são as modalidades de treinamento de força, levantamento de peso, e algumas outras modalidades esportivas que procuram rendimento. Tá correto? Se tá correto, se não tá, isso é uma questão, um debate ético médico. Tá? Até uma resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, que proíbe a prescrição de esteroide para fins estéticos. Sim. Então, quando é prescrito pelo médico, é devido à questão de hipogonadismo, baixa produção hormonal. Para a mulher, os efeitos são ainda piores. Então, assim, problemas cardíacos, aumento da pressão arterial, espessamento de pele, a densidade do sangue muda. Então, assim, são vários malefícios e um dos principais que eu vejo é a questão de a gente aumenta muito a produção celular. Por isso que, o pessoal toma como objetivo estético para crescer. Então, acelera esse processo. Logicamente, treinando, fazendo dieta equilibrada também. Que se só tomar um anabolizante e não treinar, ele não vai ter esse benefício. Mas olha o grande problema em cima disso. Como ele vai aumentar exponencialmente essas quantidades de células, a pessoa às vezes tem ali algumas células defeituosas, estão ali adormecidas, não está fazendo mal, não está causando nada. E aí ela aumenta exponencialmente. O que ela vira? Um tumor. E aí esse tumor pode se tornar maligno. E aí é o que? Um câncer. Não estou dizendo que todas as pessoas que são acometidas por câncer, não. Tem pessoas que nunca sequer passou perto de um esteroide e tiveram. Mas o que acontece? Essa proliferação celular,
Se ela tiver ali essas células, porque o câncer ele é nada mais que uma célula com anomalia, Sim. uma célula com algum defeito ali, algum problema que ela se proliferou, cresceu, virou um tumor, né, e começou a cometer um órgão, uma região. E aí aumentou demais a proliferação celular, essas células às vezes está adormecida que a pessoa ia conviver a vida toda com ela, aumentou, tornou câncer. Então é muito perigoso. Professor, e esse assunto, como que você consegue abordar com os seus alunos, tanto na universidade, né, como a quem você atende? É tranquilo ou ainda tem mitos? Tem aquele que chega a falar, não, eu quero, eu quero. Tem. O pessoal, até hoje, é assim, é dois extremos. Tem aqueles que são totalmente adeptos e acham que é o caminho, o único caminho, e tem aqueles que são totalmente contra e que não são abertos a ouvir. Então, o que eu explico? Eu falo assim, primeiro, eu não sou profissional que pode prescrever isso. Eu tenho conhecimento, eu sei o que cada hormônio faz, o que cada hormônio trabalha, cada tipo de esteroide, o que ele faz, porque eu leciono sobre isso. Eu ministrei um curso recente que falava sobre isso justamente. Porém, eu não sou profissional para prescrever isso. Eu não sou médico. O médico tem capacidade para prescrever. Então, quando a pessoa chega, eu quero, eu falo, olha, primeiramente, marca uma consulta com um médico do esporte, com um nutrólogo, um endócrino. Ele vai te passar uma bateria de exames, ali mais de 40 exames na maioria das vezes. Você, com todos esses exames em mãos, vai retornar nele, ele vai verificar como está o resultado dos seus exames. Se ele verificar que há necessidade, ele vai te prescrever. Certo. A partir disso, você vai fazer o uso ali, ele vai te estipular o tempo, 2 meses, 3 meses, 8, 10 semanas, enfim. Vai de acordo com o que ele avaliar dos seus exames, da sua necessidade, e você vai retornar nele, ele vai te passar nova bateria de exames, e assim vai ser. Ah, professor, mas isso fica caro. Hoje uma consulta assim é uns R$800, os exames vão gastar mais de 1.000 e tal. Falei, sim, Mas e você vai gastar muito mais ainda, porque não é só isso. Você vai ter que tomar, às vezes, algum recurso, né, farmacológico ali para auxiliar, para, né, proteger ali, às vezes, alguma estrutura e tudo mais. E você vai gastar mesmo, é normal. Porém, você não precisa se você tiver com o seu organismo todo equilibrado, se tiver tudo bem. Agora, o pessoal tem muito preconceito, por quê? Porque acontece o uso indiscriminado, né? Dentro das academias, a gente sabe, principalmente entre, né, a população mais jovem, que é o quê? O imediatismo. Vê os atletas falam, não, eu faço uso, sou fisiculturista, eu uso há 10 anos, 20 anos. Não, olha lá, a pessoa tá usando há tanto tempo, tá viva, tá bem, olha lá. Às vezes tá bem só por fora, né? Ninguém sabe da condição, né, real da saúde da pessoa. Tanto que eu já assisti alguns cursos, né, fisiculturistas aí, pessoal pró, né, atleta a nível mundial aí. E eles falaram assim, não, o médico fala pra gente não fazer. A gente chega no médico e fala, ó, eu fiz isso aqui. Agora, vê o que você pode fazer pra amenizar. Aí o médico, não pode fazer desse jeito. Você vai acabar com a sua saúde. Não, mas já fiz. Agora o resultado eu consegui, agora eu preciso dar uma amenizada. E aí o médico tem que ficar, né, equilibrando, procurando resolver. Então, assim, tem esse lado. É difícil hoje porque a internet ela veio para ajudar muito, mas ela também atrapalha. Porque ela dissemina muita informação errônea. Né? Não vou nem dizer errada, mas assim, informação equivocada. Sim. Por quê? Se me perguntar hoje, você é contra o uso de esteroide anabolizante? Vou falar, depende. Isso. Depende do quê? Eu vou citar o meu exemplo, tá? Hoje eu faço uma reposição hormonal. Por quê? Porque eu trabalho, né? Trabalhei mais de 16 anos, né, com plantões noturnos. Então, o meu sono era muito irregular, né? Minha filha, quando nasceu, ela dormia de hora em hora, ela acordava pra mamar e tudo. Então, assim, meu sono já era irregular e ficou mais bagunçado ainda. Então, na época, eu tava energia zero, disposição zero, não me recuperava dos treinos, vivia cansado, fadigado, libido baixa. Falei, não, tem alguma coisa errada. Fui no médico. Aí tá o detalhe. Você foi ao médico, daí não foi só por sua conta, né? Porém, eu fui no médico, no clínico, pra verificar. Falei, olha, preciso ver o que tá acontecendo, tá assim, não tá normal, nunca me senti assim. Vou fazer exames. Fiz exames, minha testosterona estava em 319. Pra você ter uma ideia, a referência, de maneira geral, para homem, é entre 300 e 900. Minha estava em 319, eu tava com 26, 27 anos, eu acho. Ele falou assim, nossa, essa testosterona aqui é para um idoso, uns 60 e poucos anos. Aí, tudo bem, e agora? Não, melhora os hábitos, começa a fazer um exercício. Eu vou todo dia pra academia, corro. E aí? Ah, comer um pouco melhor. Sempre comi, né? Melhor possível. Ah, tem que dormir melhor, sono regular. Aí é problema, que eu não consigo.
Meu trabalho não permite e tal. Tá, então tem que se estressar menos, tentar, porque o estresse ele também diminui a produção hormonal. Estressou, cortisol aumenta, testosterona diminui. Falei, também não tem jeito. Como que, né, se eu já não tô dormindo bem? Não, mas fica tranquilo, com o tempo isso aqui dá uma melhorada, você vai melhorando um pouquinho os hábitos de vida ali, quando as coisas for... Mas eu não tô, eu preciso estar melhor pra poder continuar mantendo a minha vida, senão eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. E aí? Falou, não, mas olha, o médico clínico ou um especialista ali no endócrino, eles não vão mexer nisso daqui, não vão te receitar nada, porque ainda tá dentro do valor de referência, mesmo que esteja no limite mínimo. Mínimo. Aí falou assim, mas como você treina bastante, tudo mais, você corre, procura um médico do esporte, só pra ele ver se faz alguma coisa. E aí foi onde eu procurei o médico do esporte, ele fez essa bateria, eu fiz 40 exames, aí falou, ó, vamos passar, né, um esteroide aqui, mas a dosagem mínima, né, cada 15 dias, tal. Falou, daqui 2 meses você retorna. Retornei, outra bateria de exames, voltei com os exames. Ele falou, agora tá dentro do esperado pra sua idade, não tá nem alto nem baixo. Ele ainda fez mais um ajuste, porque ainda tava um pouco alto acima do que ele esperava. Ajustou mais um pouquinho para 12 dias. Beleza. Daí em diante, minha disposição melhorou, meu sono melhorou, os dias que conseguia dormir, que não tinha serviço noturno. Tudo voltou ao normal. E aí até hoje eu acompanho, quando eu vejo que às vezes estou muito cansado, muito fadigado, eu volto no médico, peço ali os exames básicos ali para poder acompanhar, e eu vou fazendo esse acompanhamento. Então assim, eu procurei um profissional, eu fiz da maneira correta. Por quê? Porque eu não queria para objetivo estético, não queria competir para ser atleta, para ganhar massa muscular, não. Eu queria para melhorar minha qualidade de vida. Eu já treinava, sei lá, mais de 10 anos quando aconteceu isso. Então não tive problemas. Sim. Então assim, o que eu recomendo? Hoje, se você quer fazer uso de esteroides anabolizantes para fim estético, repensa se vai valer a pena colocar em risco, né, a sua saúde, a sua qualidade de vida. Às vezes você contrair alguma doença bem severa devido a esse uso crônico de anabolizante. Agora, tá sentindo muita falta de disposição, a libido baixa, a recuperação insuficiente, seu sono tá muito irregular, procura um médico, faz ali todos os exames e verifica, né, com o seu médico se é necessário você fazer uma reposição hormonal. Isso daí é o objetivo do esteroide, ele foi criado justamente para fazer isso, uma reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida. Professor, uma aula. Nossa, eu estou encantada sobre essa aula, né? Sobre a educação física, tanto corpo, mente, né? Agora, isso aí foi uma aula de saúde para mim. Estamos encerrando o nosso bate-papo. Como você disse, poderíamos ficar aqui. Muito assunto. Mas se você aceitar, né, a gente vai chamar novamente. Daí a gente escolhe um tema específico, daí a gente bate papo sobre isso aí. Mas, professor, qual seria a sua mensagem final? Se tem alguma coisa que eu não perguntei, se tiver, agora é a hora. Legal. O que eu posso deixar aqui de mensagem para todos aí é o seguinte: procurem melhorar sua saúde de maneira geral. Como a gente falou, a saúde ela vai muito além da ausência de doenças. Então procurar ali realizar um exercício físico de maneira contínua. Não adianta hoje também você começar a fazer um treinamento, ficar ali 2, 3 semanas fiel e depois parar, ficar 2 meses parado. Então assim, que vá 3 vezes na semana, o mínimo, que é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Que vá no mínimo 3 vezes por semana, 50 minutos ou 1 hora ali a sessão, mas que mantenha isso regular. Torne isso um hábito de vida. Melhore sua alimentação, seus hábitos alimentares, né? Procure ali melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, através do exercício. Se possível, uma academia, para trabalhar fortalecimento muscular, densidade óssea, alguns benefícios, melhora de postura, você só vai conseguir fazendo um treinamento com peso. Dos outros benefícios, mas eu gosto muito de jogar uma bola, gosto de correr, gosto de pedalar. Perfeito, excelente, é um exercício físico ótimo, exercício cardiorrespiratório excelente. Faça isso e concilie com a musculação. Pedala 3 vezes na semana e vai 3 vezes por semana na academia. É ótimo, você vai ter o melhor dos 2 mundos. E isso daí vai melhorar, assim, a vida de uma maneira que, olha, é só depois que a pessoa começar que ela vai entender isso e que ela vai realmente, vai nos agradecer depois e falar assim, realmente isso melhorou a minha vida. Então, a mensagem que eu posso deixar é que pratiquem exercício físico de maneira regular, que, né, isso vai ser bom para você, para sua saúde, para sua família, né, para o seu trabalho, para tudo. Professor, muito obrigada, né, por ter disponibilizado seu tempo, que eu sei que é bastante preenchido, mas
Com certeza o nosso público está adorando, amou essa aí. E já sabe, professor Magnelson, universitário, né? Professora da universidade. E isso é muito bom. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Lourdes. Eu acredito que você, como eu, foi maravilhosa essa aula. Foi um bate-papo, foi uma aula. Porque nós conversamos que o corpo e a mente caminham juntos na busca do quê? Da saúde, do bem-estar. Esse é o propósito. E esse propósito tem que ser meu, tem que ser o seu também. Nós aprendemos e refletimos e nos inspiramos com um profissional de competência, que sabe do assunto, que trabalha, que vive experiências. Então, professor, eu agradeço imensamente sua presença, sua generosidade em compartilhar saberes do seu trabalho, da sua profissão, que é onde eu vi por tudo que você falou, transforma vidas. Então, voltando para você aqui, olha, vamos fazer um pacto, vamos nos mover, vamos nos cuidar, ou melhor, vamos sair do comodismo do nosso sofá para melhorar nossa mente, nosso corpo, nosso coração, ou melhor, inteiramente. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal Hora Mais com Lourdes Struzziati. E quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza. Tudo para o seu lar, tudo para a sua casa. E, de um modo especial, você que nos acompanhou. E eu te convido a estar comigo novamente até o próximo episódio. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. Ela já foi professora nas redes estaduais, em Dourados e Itaporã. E hoje é uma empresária. Ela é proprietária do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe. Eu estou falando, posso dizer assim, da minha amiga Roseles Biffeld. Se eu não falei o nome certo, depois ela vai pronunciar. Balacho. Toda essa educação com muita excelência, na verdade. Por quê? Porque, assim, a minha mãe, eu lembro, assim, muito detalhes dela trazendo todos aqueles livros para casa para corrigir. E eu sou apaixonada pela parte de psicomotricidade, porque uma criança bem estimulada, ela tem uma autoestima bem elevada, então ela vai ser alfabetizada com muito mais rapidez do que uma criança que não tem essa parte. Essa cultura de lá, ela é muito rica e ela permanece até hoje. A biologia, ela, desde o magistério, as ciências, ela já vinha na minha vida, né? É muito linda a história, sabe, Lourdes? Porque eu tive um filho, né? Meu primeiro filho, e eu sempre quis, assim, proporcionar algo diferenciado. Então, assim, Lourdes, a gente começou com 12 alunos. Hora Mais com Lourdes Struzziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Progeporã. Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Modas.